queridos, quero saudá-los com a graça e com a paz do Senhor. Amém? Vamos dar início ao culto que prestaremos ao Senhor nesta noite. Nós somos sempre gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de reunirmos nesse local que é separado para o louvor, para a glória do nome de Jesus. E nós vamos submeter todas as partes deste culto à direção do Espírito Santo de Deus. É o Senhor quem nos dirige, temos uma ordem, mas o nosso Deus tem livre acesso e liberdade em nosso meio. Nós oraremos neste momento. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te louvamos nesta noite, Senhor, por mais uma vez nos reunirmos na tua casa e alegremente cultuarmos o teu nome, adorarmos o Senhor na beleza da tua santidade, o Senhor que é Deus de perto, o socorro bem presente na hora da angústia, é resposta a todo aquele que clama ao Senhor, e o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nesta noite, Senhor, a tua igreja reunida, alegremente, Senhor, na tua presença, ó Deus, louvamos o teu nome, rendemos-te graças e dizemos, ó Deus, como é bom estar aqui, como é bom, Deus, Senhor, dar louvores ao teu nome, pois o Senhor habita no meio dos louvores, ó Deus, podemos expressar os sentimentos mais íntimos e sinceros nossos diante do Senhor, porque o Senhor se alegra com o teu povo, com a igreja que adora, que celebra, que rende graças, e, ó Deus, conta as bênçãos diante do Senhor, e dizemos tudo isso porque sem ti nada podemos fazer, tudo que somos, tudo que acontece na nossa vida, cremos plenamente pela permissão do Senhor, pela vontade soberana do Senhor na nossa vida, e, ó Deus, nós te louvamos em todas as coisas, te louvamos pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Nessa noite, as partes deste culto, todas elas submetemos à direção do teu Espírito e que a tua palavra, tudo que fizermos aqui, a maneira de adorarmos o teu nome, seja uma grande mensagem, uma mensagem que vem impactar, vem, ó Deus, falar profundamente ao coração dos nossos visitantes nesta noite e encontrar um lugar no coração. Coração talvez angustiado, aflito, entristecido, desesperançoso, ó Deus, que a tua palavra encontre lugar nesse coração e que vidas dessa noite, ó Deus, tenham uma certeza e uma esperança em Cristo Jesus, esperança de que o Senhor nos amou e nos concede a vida eterna em Cristo Jesus, e essa vida começa quando nós cremos, arrependemos de nossos pecados e pela fé, ó Deus, nos entregamos ao Senhor, porque é o único que morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que no Senhor crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja uma noite de arrependimento, de plena compreensão da tua palavra e de atitudes, decisões diante do Senhor. Receba a nossa gratidão pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz na vida de cada um de nós, como igreja, como família, como povo teu. Nós oramos então agradecidos assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nada da vida antiga, nada. O texto de 2 Coríntios 4:17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Vamos juntos, meus irmãos, recitar o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 17. Leiamos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Coloquemos em pé e vamos cantar alegremente o hino 217 do cantor cristão. Segue, vamos formar um grande coral e vamos com alegria louvar o nome do nosso Deus. Segue
gostaria de dar as boas-vindas neste momento a todos que nos visitam. Sintam-se bem em nosso meio, sinta-se à vontade, que o Senhor possa falar com você também nessa noite, e aquilo que você veio buscar, o Senhor o entregue, e que você possa sair diferente da maneira como você entrou neste lugar. Vou pedir uma gentileza aos irmãos, aos membros dessa igreja, que você olhe para o lado e identifique um visitante, que eu tenho certeza que tem um visitante ao seu lado. Cumprimente esse visitante, diga o quão bom ele está aqui conosco, o abençoe nessa noite, vamos cumprimentar também com os outros. Debaixo dos pés, e ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto que santifica como santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamar os irmãos, dizendo: anunciarei o nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. Amém. Nessa mesma disposição, vou convidar a equipe 3 para que suba neste momento, para que possamos juntos louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Vamos que é digno de todo louvor e de toda adoração. Boa noite, meus irmãos. Que alegria vermos aqui nessa noite, amém? Vamos juntos louvar o nome do Senhor. Vamos com alegria bendizer o nome do nosso Deus, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Amém? Uma noite especial hoje, onde teremos pessoas sendo batizadas nessa noite. Uma noite de celebração e de alegria. Vamos nos alegrar juntos, amém? Glória a Deus.
Os irmãos podem se sentar. Vamos ouvir neste momento. Temos uma inspiração musical que será cantada. Vamos ouvir então neste momento o coro feminino, coral feminino, que cantará a música Quem Sou Eu? Sobre a regência do nosso jovem ministro Rafael Brasil.
usado a nossa igreja, a nossa comunidade, como instrumento da proclamação do Evangelho do Senhor. E nesta noite nós veremos, através dos batismos, vidas que ouviram o Evangelho do Senhor, creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador, foram discipuladas, foram para uma classe especial de escola bíblica dominical para começar os primeiros passos da vida cristã, aprendendo da palavra do Senhor e podendo assim alicerçar a sua fé. Depois desses passos, eles então cumprem uma ordenança do Senhor. Quem crer ou batizado será salvo. Jesus disse aos discípulos: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesta noite, esta ordenança se cumpre quando a igreja do Senhor Jesus obedece ao ide, proclamando o Evangelho, e vidas ao compreenderem e aceitarem Jesus através da mensagem proclamadora, então descem as águas batismais. Eu quero ler o texto da palavra de Deus. É um de tantos textos que falam sobre pessoas que ouviram a palavra, creram e foram batizadas. O anjo do Senhor falou a Filipe na carta de Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do verso 26. O anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem tosia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? Desse mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. Ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem, desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, o eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então, meus irmãos, meus amigos, estamos diante de um texto da Palavra de Deus, livro histórico de Atos dos Apóstolos, falando sobre a história da igreja, a expansão da evangelização, da obra missionária, e este homem de autoridade ouve a Palavra de Deus através de Filipe, e a pregação tem uma assinatura livre do coração, creu, e logo desejou ser batizado. E assim foi para a glória do Senhor. E o texto diz que ele saiu alegremente, evidenciando já uma nova vida em Cristo Jesus. O batismo não salva. Por isso, nós, batistas, não batizamos crianças. As nossas crianças são apresentadas ao Senhor, oramos e intercedemos por elas, mas não são batizadas. Porque o batismo é um ato de fé, de arrependimento e fé em Jesus. Então isso é para os adultos, para as pessoas que podem crer. Nesta noite, 13 ou 14 irmãos descerão as águas batismais porque creram em Jesus, porque
onisciente e salvador. Por este motivo, eles descerão as águas do batismo. Ao contrário, eu vou me batizar para ser salvo. Uma vez salvo, que creram, se arrependeram dos seus pecados e creram, vão descer as águas batismais cumprindo a ordenança. Essa é a ordem, este é o ensino, essa é a doutrina bíblica que a palavra de Deus traz e nós assim cremos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor, porque a tua igreja tem cumprido o vídeo do Senhor, e resultado disso é que vidas têm ouvido o Evangelho dominicalmente, tanto aqui no templo quanto nas casas. Ó Deus querido, nós te louvamos por vidas tão preciosas, de irmãos e irmãs que compõem a nossa igreja, e ó Deus, tenho entendido que precisamos continuar sendo obedientes ao vídeo do Senhor, testemunhando do Evangelho de Jesus, e hoje com alegria elas poderão ter pessoas queridas que foram apontadas, são suas amigas, e foram, ó Deus, comunicado o Evangelho a elas, foram discipuladas, puderam crer e hoje estão sendo batizadas, seguindo a caminhada da vida cristã alegremente, como Jesus e com a igreja do Senhor. Receba, pois, nossa gratidão e continue-se a abençoar esses que aqui estão, estes que nos ouvem nesta noite, que ainda não decidiram, ou se decidiram ao lado de Jesus, ainda não se batizaram, que essa seja uma noite de decisão única, decisão séria, diante do Senhor. Nós oramos agradecidos, certos da ação do Teu Espírito entre nós, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estará comigo nesta noite o pastor Benjamin Souza. O pastor Benjamin é nosso missionário entre a comunidade hispana da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E a nossa congregação conta hoje entre 60 e 80 pessoas da comunidade hispana. E o pastor Benjamin vai batizá-los neste momento, e em seguida eu batizarei os irmãos brasileiros que se tornarão também membros de nossa igreja.
batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
e quando como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, segundo a graça e a misericórdia do meu Senhor, mediante a sua pública profissão de fé, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela disse, por favor, porque são as orações que têm nos sustentado. Então a Elza vai orar pela nossa nação e você
pensamentos a Ti, ó Pai, e te pedir, Senhor, agora, nesse instante, em favor da nossa nação. O Senhor conhece os governantes que aí estão. O Senhor conhece cada um de nós, os nossos pensamentos. Ó Pai, abençoa para que no próximo domingo o Senhor vá à frente de cada um de nós e que nós possamos, ó Deus, indicar aquela pessoa que irá por 4 anos governar esse país, aquele que foi escolhido pelo Senhor. Ó Pai, não deixe, ó Deus, que nenhum dos teus servos, dos teus filhos, venha colocar pessoas, ó Pai, que não estão capacitadas, que não estão aptos para governar esse país. Nós passamos por momentos difíceis, Senhor. O Senhor conhece, mas nós também sabemos que o Senhor pode mudar a nossa história. Muda, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos ter dias melhores, dias felizes, ó Deus, porque nós queremos te honrar e nós sabemos que seremos honrados pelo Senhor se fizermos a tua vontade, Pai. Fica, Senhor, com os candidatos evangélicos, aqueles comprometidos com o Senhor, ó Deus, que eles possam ter oportunidade de estar lá no comando, ó Deus, fazendo tão somente o teu querer, e nos ajude a poder promover isso. Fica, Senhor, conosco nesta hora, abençoa a tua igreja, fala aos nossos corações, ó Deus. No nome de Jesus é que oramos, agora e para todos sempre. Amém. Deus amado, louvado seja o seu santo e excepcional Deus. Nós te agradecemos, maravilhoso Pai, porque a cada passo, Pai, ainda que não te vemos, ainda que não percebamos, Pai, o Senhor cuida de nós, Deus. Tem misericórdia, Deus, perdoa os nossos pecados para que essa oração chegue limpa, querido Deus, ao teu altar de graça, Deus. Em nome de Jesus, maravilhoso, abençoa, Pai. Abençoa, querido Deus, o pastor Alexandre, Pai, a sua família, Pai, a sua esposa Marta, Pai, que pede intercessão neste momento, querido Deus. Pai eterno, nós somos pequenos, limitados, querido Deus, e perante as dificuldades, Pai, as enfermidades, querido Deus, nós nos sentimos frágeis, Pai, menores, querido Deus, mas é nesse momento, Pai, que o nosso coração quebranta, Pai, para recorrermos a Ti, Deus. Então, em nome de Jesus, querido Deus, que esse momento difícil, Pai, que o pastor Alexandre passa, Deus, que seja, Pai, para a manifestação do Seu poder, Pai, para um milagre no seio daquela família, querido Deus, para que ele olhe para trás e veja, Pai, que os Seus passos Ele carregou no colo, Pai, nesse momento difícil, Deus. Pai eterno, no Seu altar, Pai, eu coloco, Pai, a vida de cada pessoa que ama o pastor Alexandre, cada pessoa que se preocupa, que sofre junto com a Marta, querido Deus, cada pessoa, querido Deus, seja coberta por Teu sangue, Deus, seja guardada por Seus anjos, querido Deus, porque o Seu Filho, nosso Senhor, nos ensinou a pedir, Pai, que o Senhor nos guarde do mal e do mundo. Então, tenha misericórdia dos guardes, Senhor, que o Seu Espírito Santo nos capacite, Pai, a andarmos nos Seus atos, Pai. Toma no Seu altar, Pai, cada doente da nossa igreja, Deus, e toma também, Pai, cada familiar, Deus, que ama, que sofre junto com os enfermos, Deus. Louvado seja o Seu nome, Deus. Nós te agradecemos porque temos a Ti para recorrer, mas nós não somos dignos, Pai. Por isso te pedimos, Deus. Aceita a nossa oração, Pai, no santo e poderoso nome do nosso Rei, amigo e Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos falar o nosso tema e a nossa divisa? Juntos, uma só voz. O tema: multiplique, fazendo discípulos e plantando igrejas. A divisa: e todos os dias, no tempo e de casa em casa, não cessaram de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Atos 5:42. Enquanto a equipe se posiciona, meus irmãos, vamos cantar a música tema da campanha de missões. E rapidamente eu gostaria de falar para os irmãos, enquanto o Mércio falava sobre o vídeo do Manu
motivo de oração. Peço que os irmãos orem mesmo nesse sentido. Com conhecimento de causa, é impossível que as pessoas aí fora que não conhecem Jesus venham pregar ou afirmar que o independente químico ele pode ser curado através de remédios. E eu tenho caso já de algumas pessoas que infelizmente fizeram uma associação através de uma ministração de um remédio, através de um médico, e adquiriram um problema neurológico. Então, é um problema gravíssimo, os irmãos não têm noção da gravidade deste problema. Então, peço que os irmãos orem, porque o único meio de libertação dessas pessoas com o problema do vício, da droga e do álcool é através de Jesus. Então, se nós tivermos esse impedimento de nas casas de recuperação não falar de Jesus, eu acredito que se torna algo quase que impossível a recuperação dessas pessoas. Então, orem, irmãos. O Hospital de Itapevi tem uma ala reservada só para drogados com problemas neurológicos, ou seja, pessoas que não podem se reintegrar mais na sociedade porque têm um problema neurológico, desenvolveram um problema neurológico por conta da associação de remédio com o uso da droga. Então, os irmãos orem nesse sentido, porque o único que pode libertar e que pode salvar essas pessoas é Jesus. Amém, irmãos? Vamos cantar o hino tema de missões. Falando demais, me empolguei. Alguns irmãos sabem a dificuldade de estar aqui, né? Eu estou na fase de estágio, né? Então algumas coisas eu pulo. E eu não avisei que no momento em que nós estávamos cantando, os irmãos poderiam vir. Então, glória a Deus pela vida dos irmãos. Alguns já se anteciparam e vieram aqui à frente e depositaram o seu dízimo no gasofilaço. Mas nós vamos cantar de novo, né? E só para o oficial de que eu falei, no momento dos dízimos, eu perco. Tá bom, irmãos? Então, os irmãos me perdoem aí pela falha. E também estamos em campanha para aquisição. Os irmãos já sabem, alguns domingos eu tenho falado isso, para aquisição do novo multimídia e da manutenção do nosso equipamento de som. Então, os irmãos que quiserem e puderem, né, contribuir também, poderão fazê-lo neste momento. Quem não fez, poderá aproveitar então, de repente, para a campanha do som,
poderá contribuir neste momento. Vamos sentar mais uma vez, os irmãos poderão então, e na sequência o irmão Walter estará orando, agradecendo pelos dízimos, pelas crianças também estarão saindo. Querido, nós colocamos a nossa gratidão por tudo que já ouvimos, por tudo que já sentimos hoje aqui. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de estar mais uma vez na tua casa. Pertencer, Senhor, à família de Deus. Pai amado, quero agradecer, Senhor, por cada um que aqui está, Senhor, nossos amigos, nossos visitantes, nossos irmãos. Muito obrigado, querido. Fala, Senhor, no coração de cada um. E, Pai amado, a palavra do Senhor possa encontrar, Senhor, nos corações daqueles que ainda não têm Jesus. E haja transformação de vida, salvação, sobretudo sobre aqueles que ainda não têm Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas trazidos no seu altar. Pai amado, que seja multiplicado, Senhor, na vida dos seus servos, para que nada venha faltar. Pai, muito obrigado, Senhor, não tenha deixado faltar nada em nossas vidas, Senhor. Senhor, Deus de amor, Deus de paz. Os cuidados do Senhor têm sido real sobre nossas vidas. Amado, nós queremos também colocar, Senhor, as nossas crianças, Senhor, que saíram para tudo. Amado, que elas tenham, Senhor, no Senhor, tudo aquilo, Senhor, que elas possam encontrar, Senhor, para fugir de todas as coisas que inimigos, Senhor, nossas vidas têm levantado sobre as crianças desse mundo. Toma conta, Senhor, das professoras, dos professores, que têm sabedoria do céu, possam ensinar o caminho que devem seguir, e até quando envelhecer, Senhor. Fala o nosso coração, Lord, através da palavra. Usa o céu, pastor, para que o Senhor dê o recado, porque primeiramente o Senhor quer com o seu povo. Fica conosco. Nós adoramos assim, graças
Leio para os irmãos esse cativo bíblico de 1 aos Coríntios 6, versículo 11. Mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos ler juntos, irmãos, essa porção da palavra de Deus? Vamos ler? Mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Vamos ouvir mais uma vez a inspiração musical através do coral feminino com a música Meu Socorro.
Graças a Deus, meus irmãos, por esta inspiração musical através do coro feminino de nossa igreja. Nós continuaremos agora indo para o final do nosso culto, meditando na palavra do Senhor. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia, acessarem agora Evangelho de Mateus, capítulo 26, os versos 14 em diante até o verso de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 14, lemos assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: O que me dareis se eu me entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade a certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos e, enquanto comiam, ele disse: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe: Sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: Quem me trairá com o comigo da tigela? Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Também Judas, que o estava traindo, disse: Sei que não sou eu, Davi. Respondeu-lhe Jesus: Sim, és tu. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Depois de cantar o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O texto continua falando ainda mais sobre este episódio, vai até o capítulo 27, os 5 primeiros versos, falando sobre o suicídio de Judas. Diz: Quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se em conselho para condenar Jesus à morte. E amadando, levaram e entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles responderam: O que nos importa? Isso é problema seu, problema teu. Depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Que o Senhor aplique, meus irmãos, essa porção da sua palavra, lida neste momento aos nossos corações vários textos bíblicos, vários personagens bíblicos poderiam ser enfatizados nesta noite, noite de celebração, noite de experiências de vida, transformações de vida, mas escolhi falar sobre esse personagem da Bíblia, que conquanto seja um personagem que não foi bem sucedido, e entra para a história como um dos piores personagens, ou um dos homens que mais decepcionou e experimentou uma história triste de vida e um final infeliz, chamado Judas Iscariotes. A história realmente ela é composta assim. A história é o registro dos fatos, e fatos não acontecem, as coisas não acontecem sem que as pessoas participem delas ou deles, dos fatos. E ao longo da história nós encontramos pessoas
bem-sucedidas, pessoas que foram sucesso, pessoas que entraram para a história como grandes personalidades e que fizeram diferença ao longo da história. São cientistas, são descobridores, são homens que promoveram a paz, ganharam prêmios por causa disso, mas há outros que são conhecidos como pessoas que tiveram oportunidades iguais aos demais, iguais a tantas outras pessoas, puderam estudar, puderam se dedicar aos estudos, puderam às pesquisas, puderam dar contribuição para o mundo. Mas o final da sua história, a sua história, o final dela, não é de pessoa bem-sucedida, não é de pessoas vitoriosas. Elas não são lembradas pelos seus grandes feitos que marcaram a humanidade e que trouxeram grandes benefícios para as pessoas de sua época e ainda repercute hoje. Judas não é lembrado assim. Judas não é lembrado como uma personagem que entrou para a história porque fez algo extraordinário e que trouxe benefício, que influenciou a vida das pessoas. Pelo contrário, ele fez coisas muito ruins e ele prejudicou as pessoas, porque os relatos dão conta de que ele era o responsável por finanças, pelas coletas, para o trabalho apostólico. E ao mesmo tempo que ele tinha a responsabilidade de fazer a coleta, de fazer a contagem, ele era um ladrão. Ele roubava esse dinheiro. E houve vários momentos em que ele esteve diante do Senhor Jesus, pois ele era um dos discípulos. Ele tinha a importância ou título de discípulo como Pedro, como Tiago, como João, como Mateus, como Bartolomeu. Ele era um dos 12. Ele fazia parte de um grupo seleto, de um grupo importante, dos primeiros seguidores, ou daqueles que ouviram o Evangelho de Jesus, creram nele, tornaram seus discípulos e aceitaram o desafio de proclamar o Evangelho do Senhor para as pessoas. Eles se incumbiram, ou se revestiram da responsabilidade de pregar o Evangelho de Jesus. Jesus seria crucificado, ele estaria em continuidade. O plano de salvação para as pessoas estava agora sobre os seus ombros. Judas fazia parte disso. E no texto que nós lemos, Jesus está às vésperas da sua crucificação. Jesus vai ser crucificado e ele celebra a ceia com os discípulos, porque Jesus queria que os discípulos se lembrassem dele, não pelos seus milagres, não também tão somente pelos seus ensinos, mas que se lembrassem dele pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, pela sua morte vicária, a sua morte salvífica, a sua morte salvadora, redentora. Era assim que Jesus queria que os discípulos lembrassem dele. E então ele celebra a ceia, em que o pão simboliza o corpo de Jesus, que será sacrificado, e o vinho simbolizava o sangue de Jesus, que seria vertido na cruz do Calvário. É um momento de intimidade. Os discípulos todos estão à mesa do Senhor Jesus. E tanto os outros discípulos quanto Judas receberam a ceia. E alguém pode perguntar, mas será que Jesus não sabia que Judas estava fazendo o que estava fazendo? Será que Jesus não sabia que o Judas estava planejando traí-lo? Na sua humanidade, pode ser que não. Na sua divindade, certamente que sim. Mas a grande verdade desse texto, à luz disso que estamos falando, é que Jesus deu uma chance para Judas. Jesus deu uma grande chance para Judas. A chance do arrependimento, a chance da reconsideração do seu caminho, das suas escolhas na vida, tão próximo do Senhor Jesus, um cargo importante, fazendo parte de um grupo seleto, como disse, a grande oportunidade para Judas, diante da celebração da ceia, de uma intimidade descomunal com o Senhor Jesus, à mesa
outras chances, tantas que ele recebeu ao longo dessa caminhada, mas Judas não soube aproveitar, não quis aproveitar a chance que Jesus lhe dava, e entra para a história como o maior fracasso, um dos maiores fracassos da história. Tem o seu registro na pessoa de Judas Iscariotes. E o que foi que Judas perdeu com a chance que Deus lhe deu? Ele perdeu a maior oportunidade da sua vida. E alguém já afirmou que as oportunidades passam pela nossa vida e às vezes jamais voltam. Há oportunidades que são únicas, que elas não voltam jamais. Se perguntássemos a alguns de nós nessa noite, você já teve uma oportunidade na vida e ela passou, e você não conseguiu recuperá-la, não conseguiu vivenciá-la, certamente que muitos de nós diriam: eu já vivenciei essa experiência, eu já tive uma oportunidade, uma grande oportunidade na minha vida e eu não consegui aproveitá-la por N situações, e ela passou, e ela não volta mais. Judas perdeu a grande oportunidade, a maior delas na sua vida. É loucura então desperdiçar as oportunidades. Judas teve a oportunidade e ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus. Ele tinha excelentes qualidades, era inteligente, estudado, líder, com grande capacidade em assuntos financeiros, foi escolhido como tesoureiro do grupo dos apóstolos, era um homem de confiança. Ninguém podia imaginar qualquer deslize de Judas Iscariotes. Mas o fato é que ele mantinha as aparências. Ele era uma pessoa na frente das outras pessoas, mas por trás ele era outro. Por trás talvez ele se apresentasse como um grande discípulo, mas por trás ele era um ladrão. Perdeu a oportunidade de ser um dos grandes apóstolos do Senhor Jesus, as excelentes qualidades colocadas em exercício para o bem. Tinha um bom nome, o nome de Judas era um nome predileto naquela época. Olha, hoje, se alguém disser, põe o nome do seu filho de Judas, o pessoal diz: Deus me livre, eu nunca vou pôr o nome do meu filho de Judas. Ninguém mais, quase na história, teve a coragem de colocar o nome de filho chamado Judas. Mas sabe o que significa Judas? Louvor. Judas significa louvor. Maria, mãe de Jesus, tinha outro filho com este nome. Há um outro Judas no Novo Testamento que não é Iscariotes. É o Judas que escreve a carta de Judas. É irmão carnal de Jesus. Maria, então, tinha um outro filho chamado Judas, cujo significado era belíssimo, louvor. Mas hoje ninguém se atreve a colocar o nome de Judas, porque Judas foi considerado e foi atrelado ao seu nome o grande ato de traição do Senhor Jesus. Judas também viveu com Jesus, conviveu com ele, tinha intimidade com aquele que é a luz do mundo, aquele que é o único caminho, a verdade e a vida, com aquele que é a porta da salvação, com o bom pastor, como o Evangelho de João dá conta, conviveu com aquele que é o Salvador do mundo. Judas andou 3 anos com Jesus. Meus irmãos, que coisa extraordinária! Quantos de nós gostaríamos de ter este privilégio, andar com Jesus, conviver com Ele, presenciar os seus milagres, ser testemunha ocular,
Mas talvez Judas tenha se acostumado com o sagrado, tenha acostumado com o santo de Israel, com as coisas de Deus. Perigo que muita gente pode correr, nasce daí, mas não experimenta cada dia uma novidade de vida. Acostuma-se com o sagrado. Isso é muito perigoso. Mesmo Judas não aceitando Jesus como Salvador da sua vida, a oportunidade foi dada. Judas também pregou o Evangelho a outros, mas ele mesmo não foi salvo. Era um apóstolo engajado, era ativista, trabalhava, às vezes não tinha tempo como os demais para comer, percorreu a Galileia, toda a Judéia, a pé. Trabalhou muito em prol da salvação de muitos, e muitos se salvaram, ele mesmo se salvou. Ele mesmo se perdeu. Mas não foram só as oportunidades, ou as maiores oportunidades da vida de Judas que ele perdeu. Ele também foi o maior fracasso da história, porque cometeu o maior erro. Perdeu a maior oportunidade e cometeu o seu maior erro. Qual foi o maior erro de Judas Iscariotes? Foi negar o próprio Jesus. E quando ele negou Jesus, ele não negou o mestre, ele não negou o profeta, ele não negou o líder religioso, ele negou o próprio Deus encarnado, o Messias de Deus. Foi o maior erro na vida de Judas, porque ao negar Jesus, ele negou tudo. E não tendo mais Jesus, não considerando como Salvador, como Senhor da sua vida, como Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, o Salvador do mundo, não lhe restou mais nada. Quem nega Jesus não tem mais nada para crer. Quem não honra Jesus não tem mais nada para confiar. Não tem nele a devida confiança, o esteio para a alma, a âncora para o nosso espírito, a alegria da salvação, a paz, pois é o príncipe da paz. Judas comete o maior erro da sua vida. Traiu Jesus, traiu seu bom nome, era motivo de júbilo, de louvor, tornou-se vergonhoso, tornou-se uma pessoa hostil. Seu nome não era para ser lembrado mais. As oportunidades passaram. Meus queridos, estamos diante de um texto bíblico, de um acontecimento, de um fato, e a palavra de Deus nessa noite tem essa aplicação. Meu amado, minha amada, Deus tem lhe dado muitas oportunidades. Você tem ouvido de Jesus, tem escutado a palavra de Deus. Hoje Deus está falando com você. Quem não aproveitar as oportunidades de Deus, assemelha-se a um homem como Judas, que teve oportunidade. Nada tem a ver os atos dele propriamente com a sua vida, como não tem comigo. Ele é um personagem que viveu há quase ou mais de 2000 anos atrás. Mas esses ensinos perderam a grande oportunidade, cometeram um grande erro da vida. Isso se repete na vida de muitas pessoas. A oportunidade de aproximar-se de Deus, a oportunidade de desfrutar de intimidade com Ele, não de ter uma vida religiosa, mais que isso, de ter comunhão com Deus, amizade com Deus, relacionamento com Deus, uma vida próxima do Senhor. Não perca essa oportunidade que o Senhor lhe dá nessa noite. Não cometa o erro gravíssimo de negar Jesus. Quando negamos Jesus, quando Ele, sendo Salvador, morreu na cruz do Calvário, nós não consideramos assim. Nós queremos ser salvos, nós desejamos uma eternidade com Deus, ir para o céu, mas sem Jesus, sem o Salvador. Não encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, nenhum outro Salvador. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, diz: porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual devemos ser salvos. Jesus é o nome dado por Deus para a nossa salvação, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do
dos céus, nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida em lugar dos pecadores para o pagamento da nossa dívida. Não podemos cometer o pecado ou o erro gravíssimo de trair Jesus, negando como Salvador. Judas traiu o seu nome, traiu o seu talento, traiu o seu Senhor. Jesus amou Judas. Jesus chamou Judas. Judas, mais do que ninguém, conhecia Jesus, sabia que ele era o Filho de Deus, sabia que ele era o único Salvador, mas ele não abriu espaço na sua vida para Jesus. Jamais ele se entregou a ele, nunca o amou de fato. A sua religião era de costume, a sua religião era vazia, a sua religião era falsa. Judas não amava Jesus, Jesus o amava e amou até o fim. Judas não deu lugar a Jesus, mas deu lugar ao diabo. A Bíblia diz que o diabo entrou nele, e ele, não aguentando a situação, a traição de Jesus, ele sai literalmente de cena e vai se encontrar. Não aguenta essa agonia, essa angústia de alma. Neguei a Deus, neguei o Salvador, neguei tudo, perdi a oportunidade. Talvez para ele pensasse, não há mais chance, não há mais como me arrepender. Sim, haveria sim. Enquanto temos vida, enquanto temos fôlego, enquanto respiramos, estamos vivos, não morremos, temos a chance, temos a oportunidade, mesmo com o erro gravíssimo de Judas, ele tinha chance diante dele de se arrepender, como todos nós. Sabe por quê? Para Deus não há pecadão nem pecadinho. Não há pecado gravíssimo e pecado menos grave. Então poderíamos dizer, os mais graves, Deus não perdoa. Os menos graves, talvez perdoe. Os mais fraquinhos, certamente Ele vai perdoar. Não. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então há arrependimento para todos os pecadores. E não há pecado mais grave e menos grave diante de Jesus. Pecado é pecado, e a Bíblia chama pecado, de erro grave diante do Senhor, mas todos eles, uma vez decididos a nos arrepender, decididos a confessá-los diante de Jesus, decididos a abandoná-los, o profeta Isaías diz: os nossos pecados se tornarão brancos como a branca lã. É assim que os nossos pecados se tornarão perdoados por Jesus. Judas perde a grande oportunidade, comete o maior erro da sua vida, negar Jesus, e aconteceu o maior fracasso, porque ele recusou a maior oferta de Deus na vida de um ser humano, a oferta do perdão. Se confessasse, errei, roubei, traí, queria entregar ao Senhor, entreguei por 30 moedas, mas eu estou aqui arrependido diante do Senhor. A oferta de perdão de Deus é algo extraordinário. Deus nos perdoa incondicionalmente. Não há condição para perdoar. Houve no passado, por Deus, a condição para perdoar-nos era o próprio Deus entregar a sua vida. Ele fez isso há mais de 12 mil anos atrás. A oferta de amor, de perdão, está estendida sobre nós. E é extraordinário a gente poder reclinar a cabeça no travesseiro, deitar e dizer: obrigado, Senhor, sou um homem perdoado. Sou um homem perdoado dos meus pecados.
lavado pelo sangue de Jesus. Não vou para o céu pelos meus méritos, mas vou para o céu pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Crio um dia, arrependido dos meus pecados, aceitei a oferta de perdão do Senhor Jesus. Queridos, nessa noite, concluo dizendo, você também, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não creu nele de todo o coração, eu quero dizer, olha, sua vida, o seu caso, a sua situação não estão encerrados.
que creram, se converteram, se batizaram: irmã Ângela, irmão Maribel, irmão Maia, irmão Gil, Michele, Anderson, Rony, Gustavo, Priscila. Vocês são tão parecidas, a Isabela e a Júlia. Fabiana, Júlia, Bela, não, Bela já foi batizada. Esses novos irmãos somos um rebanho de quase 600 pessoas, da glória do Senhor, e agora juntos somos mais fortes para a gente trabalhar com Jesus, proclamando o Evangelho, fazendo trabalhos sociais e tantas outras coisas que o Senhor vem nos confiar. Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos à família Canaã, e que vocês sejam uma bênção para nós, e que nós sejamos uma bênção na vida de vocês. Deus abençoe nessa caminhada. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça transformadora e restauradora do Senhor Jesus, bem como as eternas consolações do teu Santo Espírito, sejam conosco aqui e com todo o povo de Israel espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Sentados, meus irmãos, oremos em silêncio e são todos convidados a nossa partida.